Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos fechar então a nossa sexta-feira com um devocional, com uma palavra do Senhor, uma oração. Que Deus possa estar te abençoando, abençoando a sua família, aonde quer que você esteja neste momento, que você está aqui ouvindo um pouquinho da palavra do Senhor. Vamos orar para a gente começar a ouvir um pouco mais sobre a palavra do Senhor? Deus, em nome de Jesus, eu apresento a minha vida, apresento a vida dos irmãos que estão me ouvindo neste momento. Pai, eu não conheço as necessidades de cada um, mas o Senhor conhece. Que o Senhor venha, Pai, com a sua misericórdia, venha colocar na vida de cada um que todos os sonhos, todos os planejamentos que o Senhor sonhou para a nossa vida, que possam acontecer, Deus. Que nós colocamos aqui, Pai. Nós vamos falar hoje sobre arrependimento e que o Senhor possa nos mostrar aquela área onde nós pecamos, nós temos a dificuldade de nos arrepender, Pai. Que o Senhor possa vir nos mostrar para que nós possamos ter uma vida plena ao lado do Senhor e fazer o que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero convidar vocês para estar abrindo a Bíblia de vocês lá em Mateus 3, versículo do 1 ao 10. Nós vamos estar lendo a pregação de João Batista, o sermão de João Batista. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que ele estava falando nesse texto aqui. Então, em Mateus 3, do 1 ao 10. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança de Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saçudeus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Este sermão nós vemos que João Batista, ele chama o povo ao arrependimento. Ele chama o povo a vir se arrepender. Ele mostra a razão para que o povo venha se aproximar dos caminhos do Senhor. Nesse sermão, nós podemos também afirmar que o arrependimento é uma mudança de mente. É preciso mudar de vida, mudar o que está dentro do nosso coração. Porque se não há perdão, não há arrependimento. E onde não há salvação, não há evidências de conversão. João Batista aceitou o chamado que o Senhor tinha para a vida dele. E ele vinha cumprindo esse chamado através da palavra do Senhor. Ele não saiu por aí inventando nenhum sermão, nenhuma pregação. Ele vinha por ali falando o que estava na palavra do Senhor. Ele não inventou nada, ele não falou nada da cabeça dele, ele falou exatamente o que era a palavra do Senhor. Ele não veio se promovendo. João Batista, ele não se promoveu, ele não criou, ele não inventou nada. E aí ele foi somente o quê? Um instrumento do Senhor. Ele estava ali, ele aceitou o chamado do Senhor e estava como instrumento do Senhor para que o Senhor usasse ele naquele momento. E naquele momento ali, mesmo ele estando num deserto, as pessoas vinham atrás dele, as pessoas saíam das suas cidades para poder ouvir o que ele estava falando. E ele estava falando assim um tema que não era muito fácil, né, de lidar. Ele começou a falar sobre o arrependimento, que para muitos é uma área difícil,
É uma área, uma ferida que está aberta dentro do coração, uma área difícil ali de cicatrizar, né? Até passar pelo processo de toda a cicatrização é uma área difícil, em que muitas pessoas não estão dispostas a ouvir. E aí ele não usou meio termo ali. Ele mostrou que para se arrepender era necessário mudança de vida. E aí as pessoas ouviam o que ele estava falando. E a sua mensagem exigia que precisava de ter uma mudança radical de vida. Porque para se arrepender era preciso mudar atitudes, não mudar apenas só em fala, mudar o que estava dentro do coração. O arrependimento coloca no lugar todas as áreas da vida que estão fora do propósito de Deus. E através desse sermão aqui nós podemos destacar alguns pontos que João Batista fez. Nós vamos falar um pouquinho de 5 pontos que nós podemos destacar. Sobre o perigo da hipocrisia. Lá ele falava um pouquinho da hipocrisia, a gente pode levar isso para a nossa vida também. A hora que ele começou a ver lá, né, os escribas, os fariseus, ele chamou eles de raça víbora. Por quê? Porque eles sabiam que eles não estavam o quê? Pregando, que eles estavam pregando uma coisa que eles não viviam. Eles viviam como atores. Nós não podemos ficar sempre representando papéis. Nós precisamos de ter o arrependimento verdadeiro. Esse arrependimento não adianta só sair das nossas bocas. E João Batista percebeu isso, que o arrependimento só saía da boca deles, não era o que estava dentro do coração dele. Que a gente pode ver nesse ponto que foi um momento de hipocrisia, onde muitas pessoas ainda vivem assim, como hipócritas. Nós precisamos pregar, nós precisamos mostrar aquilo que a gente vive. E não só apenas falar por falar, mas dentro de nós, dentro do nosso coração, não há esse arrependimento. A gente não consegue se arrepender verdadeiramente. Também nós podemos destacar o perigo do inferno. Muitas vezes a gente fica assustada, né? Quando a gente escuta falar do inferno, quando a gente escuta falar alguma coisa ruim. Nossa, mas fulano só fala isso, só fala aquilo. Só que é muito melhor nós escutarmos sobre o local para saber como fazer para não irmos para lá. Então a gente precisa, né, de driblar isso daí. A gente pode ouvir, que é bom, vai fazer bem pra gente não ir para este local. O perigo do falso arrependimento. Arrependimento por uma mudança radical de coração e mente. E quando a gente não tem esse arrependimento verdadeiro, quando a gente não busca mudar o nosso estilo de vida, daí acontece o que João dá ênfase aqui. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos de ter frutos dignos de arrependimento e não falso arrependimento. Porque aqueles que nós professamos com os lábios e não demonstramos através da nossa vida é um arrependimento falso. E nisso nós não vamos produzir frutos bons. Outro ponto, o perigo da falsa confiança religiosa. Aqui, João Batista fala para eles: não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Os judeus acreditavam que por eles terem, né, sangue correndo na veia de Abraão, eles já estavam salvos. Mas não adianta a gente ter sangue correndo ali na veia, né, ser descendente de alguém. O que vale mesmo é que nós tenhamos a fé de Abraão. Quando a gente tem a fé de Abraão no nosso coração, aí sim, nós vamos ter uma ligação com Jesus, nós vamos ter uma vida plena ao lado de Jesus. E por último, o ponto que nós vamos destacar é o perigo da vida infrutífera. Quando a nossa vida não está mais produzindo frutos, ele fala aqui no finalzinho, ó, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O homem não é o que ele sente e nem o que ele fala.
O homem é o que produz, é o que nós vamos produzir, o que nós estamos produzindo na nossa vida. Uma árvore, quando está ali bonita, forte, mas ela não produz frutos, tem um machado prontinho para tirar ela dali. E na nossa vida? O machado também está afiado. O machado está afiado também para a gente. Então, se a gente não produzir, não temos frutos bons para produzir, pode ser que esse machado venha e corte a nossa raiz. Então, que nós podemos pensar um pouquinho nessa palavra que o Senhor nos enviou neste dia, sobre o arrependimento, que nós possamos nos analisar, ver o que está faltando, o que nós temos na nossa vida, qual a área que precisa de arrependimento, qual a área que precisa de perdão, que nós possamos ter isso em mente e analisar certinho essa palavra do Senhor, uma palavra poderosa, um sermão poderoso de João Batista e que traz muito para a nossa vida. Amém? Quero orar encerrando este momento com vocês. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite, Deus. Obrigada, Jesus, por todas as palavras, por nos mostrar os ensinamentos, Senhor. Obrigada, Jesus, por estar sempre presente na nossa vida. Pai, mais uma vez, mostra-nos qual área nós precisamos de nos arrepender, qual área nós precisamos de pedir perdão, de perdoar, Senhor. Pois nós não queremos viver com esse peso dentro da nossa vida, Pai. Pois é um peso a falta de perdão, é um peso a falta do arrependimento. E que o Senhor possa vir, possa estar ministrando e falando nos nossos corações. Nós entregamos para Ti, nós entregamos a noite de cada um, a família de cada um, o lar de cada um que está nos ouvindo neste momento, para que o Senhor possa vir com bênção sem medida sobre a vida e a família dos nossos irmãos. Em nome de Jesus eu te entrego. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz e que vocês tenham um excelente finalzinho de noite, um bom final de semana, até o culto, até a escola dominical. No domingo nós estaremos lá. Um grande abraço, fiquem com Deus.